nós voltaremos a abordar o tema saúde, um tema muito importante, né, para todos nós. Vamos falar de vacinação. Por quê? Porque nós estamos muito envolvidos, né, com a situação do Covid-19 e aí acaba se esquecendo de outros problemas graves que nós temos nessa área de saúde, por exemplo, a dengue, o sarampo e várias outras. Para isso nós vamos conversar aqui com o enfermeiro Eduardo Leão, que é presidente da Associação de Enfermagem de Angra dos Reis. Prazer tê-lo novamente conosco, Eduardo. É um prazer estar tocando nesse assunto, sobre vacinação. Realmente a gente tem muito a falar sobre esse assunto. O calendário de vacina ele é extenso, principalmente nesse momento de pandemia. O calendário de vacinação, a importância da vacinação nesse momento se tornou ainda mais crucial. A gente sabe que todo sintoma hoje de síndrome gripal devido à pandemia, ele é considerado aí suspeito de coronavírus. Então, assim, começando pela influenza, pela vacina da gripe, que é uma campanha que a gente está fazendo atualmente no município de Angra. É importante, a gente vacinou os idosos todos em casa, foi um movimento muito grande. A gente já teve uma média de uns 4 drive-thru no Shopping Piratas, então a pessoa passa lá de carro, não precisa nem descer, coloca o braço para fora, a gente vacina o paciente. Então foi um movimento aí muito grande, a gente teve uma adesão dos idosos maravilhosa, Jane, que superou a expectativa dos idosos para vacinar, nos idosos superou e muito. Tá? Então, realmente, assim, é muito importante se vacinar. Por que é importante se vacinar, principalmente nesse momento, para a gripe, para que você não confunda esses sintomas com sintomas do coronavírus, que são os mesmos sintomas. Né? Então, se você não tomou vacina da gripe, você pega uma gripezinha, você vai ser notificado como síndrome gripal, que é suspeita de coronavírus. Então, é importante você se vacinar. A gente está vacinando agora o grupo, já vacinou o grupo dos hipertensos, do diabético, está vacinando agora as crianças. A gente está tendo uma dificuldade das mães levarem essas crianças para vacinar, porque a gente, até uma semana atrás, a gente só tinha vacinado 14% das crianças do município. Então, a gente tem muitas crianças para vacinar ainda. Então, faço até esse convite, reiterar para as mães para que levem seus filhos para vacinar. As crianças maiores de 6 meses a menores de 6 anos. Então, é o nosso grupo que está realmente muito abaixo do esperado da vacinação. E aí é importante, Eduardo, até você está esclarecendo para a gente, por exemplo, as mães, elas, com essa questão do Covid-19, elas ficam com medo de estar pegando seus filhos e saindo para levar para vacinar. Como que está sendo feita essa vacinação? É feito um agendamento? Como é que é? Em geral... Onde que elas procuram? Que setor elas procuram? Sim. Geralmente, a população ela já tem o seu posto de saúde de referência, sua unidade básica ou estratégia de saúde da família. Então, essas unidades que são próximas dela, que ela já tem um contato maior, já conhece o profissional, geralmente essas unidades elas têm um agendamento. Antes, pré-pandemia, como é que a gente fazia? A gente tem um déficit muito grande no município de profissionais de enfermagem. Isso impacta diretamente na assistência. A gente conversou no vídeo anterior, falando sobre essa questão. Eu volto a dizer o seguinte, a gente sofreu muito com o déficit de profissionais de enfermagem que sofre até hoje ainda. E qual é o impacto disso na assistência? É que antes, pré-pandemia, a gente só vacinava, às vezes, um turno por semana a população. Então, a população, por exemplo, lá do Incruso, vacinava na segunda de tarde, no centro, terça de manhã. Então, a população do seu bairro, ela se adaptava com aquela rotina. Não que fosse o melhor para a população, porque você só ter um turno, às vezes, um dia por semana para vacinar, você pode estar trabalhando naquele dia e não conseguir alcançar aquele período estipulado. Então, isso atrapalha bastante. Nesse momento de pandemia, todas as coberturas de profissionais de enfermagem estão sendo feitas com hora extra. Então, hoje, embora a gente tenha um déficit ainda permanente de profissionais de enfermagem, está sendo coberto hoje com hora extra. Então, os profissionais estão aí se desdobrando para que não fique nenhum buraco na assistência e a gente consiga atender esse paciente. E também hoje, com a pandemia, muitas agendas foram suspensas. Com isso, o profissional ficou mais dedicado à vacinação, que nesse momento tomou uma importância muito grande. E então é só fazer contato no site da prefeitura, tem os telefones da unidade de saúde, a pessoa faz contato com a unidade que atende aquele seu bairro e faz o agendamento e leva, né, quem tiver que ser vacinado. Por exemplo, o idoso que ainda não vacinou, ou os maiores de 55 anos que não perderam aquele dia da vacina, eles podem continuar agendando e vacinando? Sim, os grupos de risco é importante para que a pessoa conheça.
e também saiba ali da importância da vacinação. Então, hipertenso, diabético, gestante, professores, profissionais de segurança, né, pessoal com doenças crônicas, hipertenso, diabético, asmático, idoso. Hoje a gente já vacina pessoas a partir de 55 anos. Então, todo esse grupo, além das crianças maiores de 6 meses a menores de 6 anos, são pessoas do grupo de risco que precisam se vacinar. Tá? Então, é só fazer contato com o posto de saúde mais próximo, verificar o dia. Geralmente a pessoa já até sabe, porque já acompanha o trabalho do posto de saúde, e ir lá para fazer a sua vacinação. Isso com relação à vacina antigripal, né? E outras vacinas, por exemplo, como a de sarampo, como é que está? Elas estão sendo aplicadas? Estão seguindo o calendário normal? Então, todas as vacinas hoje estão sendo feitas. Assim que em Angra dos Reis, mais ou menos em meio de março, que a gente iniciou os decretos que proibiram as aulas e tudo mais, a gente, a partir desse momento, ficou mais ou menos uns 15 a 30 dias sem fazer vacina nenhuma, só da gripe. Mas logo a gente, por uma orientação do secretário de Saúde, a gente retomou a vacinação de rotina. Então, todas as vacinas hoje são feitas. E a gente não pode deixar realmente de fazer. A gente tem o sarampo, a gente tem outras doenças aí que a gente precisa tá monitorando, tá vacinando para a gente se proteger, porque a gente não pode vacilar nesse momento, porque a proteção ela é importantíssima e só é adquirida através da vacina. Porque é importante a gente estar lembrando isso, né? Porque não é só a Covid, as outras doenças estão aí, continuam, inclusive, matando também, né? Então tem que vacinar, não pode deixar passar o seu calendário, e principalmente a questão da vacina da gripe. Então, muito obrigada, Eduardo, pelos esclarecimentos, e nós vamos estar retornando aqui falando sobre outros assuntos, porque saúde é uma pauta muito extensa, né? Temos muita coisa para conversar sobre isso. Dar um recado para a população. Jane, então agradeço a oportunidade por estar falando de vacinação para você. Eu mesmo tenho feito um trabalho aí de fazer algumas lives para estar divulgando o trabalho, para estar divulgando para as mães, para a família, os calendários de vacinação que a gente tem. A todo momento a gente tem vacina nova no calendário. A gente teve recentemente, nesse mês de junho agora, a introdução da vacina meningo ACWY para pré-adolescentes aí de 11 a 12 anos. Então, a gente teve, alguns meses atrás, a inclusão da vacina da febre amarela, o reforço aos 4 anos, que às vezes não é divulgada para a população. Então, acompanhe o trabalho do profissional de saúde, faz contato mais próximo com o posto de saúde para que vocês não deixem de se vacinar, estejam orientados e cientes das vacinas que a gente tem, o que elas protegem vocês, e não deixem de participar e se vacinar. Obrigado. É isso aí, gente. Prevenção é tudo. E não existe maior prevenção do que a vacina. Então, sempre em contato com o seu posto, sempre observando o calendário de vacinação do seu filho, sempre vendo as vacinas que estão disponíveis, e vamos vacinar para evitar maiores complicações. Já bastam as que nós temos, né? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais para estar sempre bem informado de tudo que acontece. Tá aqui, tudo anotado aqui embaixo, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal do YouTube. Se inscreva, acione o sininho para estar sendo sempre informado quando a gente postar novidades aqui. Muito obrigada.